Supremo Tribunal Federal valida acordo. Estados devem começar a cumprir acordo firmado com a União sobre o pagamento das dívidas. Em abril, o plenário da Suprema Corte concedeu liminares, estabelecendo 60 dias para que houvesse um entendimento entre União e Estados. No dia 20 de julho, foi firmado um acordo, estabelecendo que os Estados não precisam pagar de julho a dezembro as prestações da dívida e as que deixaram de ser quitadas, por causa das liminares, devem ser pagas em 24 meses com a aplicação de juros compostos. Na sessão de hoje, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator ministro Edson Fachin para que o acordo comece a ser cumprido. A solução que trago no sentido de indeferir o pedido de prorrogação do prazo peremptório concedido pelo plenário para as medidas cautelares, explicitando o advento do termo final em 22 de agosto próximo. Ademais, propõe ao colegiado seja deferido o pedido formulado pela União nesses termos, a fim de que sejam aplicados cautelarmente aos autos e às liminares os exatos termos dos ajustes negociados com os Estados a partir do dia 1º de julho de 2016, conforme a ata da reunião realizada no dia 20 de junho próximo passado. Os ministros também acataram sugestão do ministro Teori Zavascki para que, durante o cumprimento do acordo, os termos das liminares sejam mantidos. Ou seja, a União não poderá aplicar sanções aos estados, em especial o bloqueio de repasse de recursos federais. Quando nós concedemos a liminar, nós estabelecemos um prazo de vigência da liminar. Eu tenho a impressão que nós devíamos mudar isso também. Nós devíamos dizer que estamos adaptando a liminar aquilo que as partes ajustaram sem prazo. Os prazos são aqueles do próprio ajuste. Para falar mais sobre essa importante decisão da Suprema Corte, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça a consultora jurídica Gisele Reis. Doutora Gisele, obrigado por estar aqui com a gente. Como ficam as liminares que já haviam sido concedidas? Boa noite, William. Eu que agradeço a participação. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal havia permitido que os estados efetuassem os pagamentos da dívida com base nos juros simples e não nos juros compostos. Então, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal garantiu que esse pagamento fosse feito até a menor e impediu que a União, inclusive, aplicasse sanções como, por exemplo, retenção de verbas federais. Com esse acordo que foi formulado entre a União e os estados em 20 de junho, e aí houve esse pedido, uma questão de ordem apresentada pela União, houve então um reajuste, uma adaptação das liminares que já haviam sido concedidas ao acordo que foi formulado. Então, a partir de agora, na verdade, desde hoje, valem as regras, todos os ajustes que foram entabulados pela União e pelos estados no que diz respeito ao pagamento dessa dívida. Nós vimos aí na reportagem que a incidência, então, ficou acordada de que é juro composto e não juro simples, e houve também uma carência para pagamento das dívidas, que será paga, na verdade, em 20 anos, mas os estados terão de julho até dezembro, né, esse período para poder se reajustar e começarão a pagar a partir de janeiro. Em relação àqueles valores que foram pagos a menor, né, durante esse período em que a liminar do Supremo Tribunal Federal vigorou, os estados poderão pagar em 24 meses, e esse acordo vale a partir de hoje. Então, essas liminares, na verdade, William, elas foram adaptadas ao acordo que foi, na verdade, firmado pela União e pelos estados. Certo.